Olá, meus amigos, tudo bom? Um prazer imenso estar com vocês aqui. Júlio Castro, barbeiro, empresário, palestrante e aquele que está junto com você para te mostrar o mundo da barbearia e te conduzir ao caminho da prosperidade. Por quê? Você consegue ter uma vida muito tranquila, você consegue ser um empresário de sucesso, seguindo alguns passos certos, você seguindo alguns pilares, né? Que eu, ao decorrer da minha vida, ao longo dessa trajetória de barbeiro, eu fui entendendo de forma, infelizmente, não tão satisfatória, né? Tive que levar algumas porradas, igual muitas vezes você já está tomando, você não sabe como começar, ou já iniciou e está sentindo alguns graus de dificuldade para conseguir deslanchar. E eu tô aqui para mudar isso para você, para te dar um direcionamento certo. E essa é a minha promessa. É o quê? É te levar ao caminho da prosperidade e do sucesso através da barbearia. E eu tô aqui para isso, para te ajudar, segurar na tua mão e seguir essa vida e evitar que você passe o que eu passei. Te dar um direcionamento correto, te mostrar um atalho, te mostrar o caminho das pedras que você pode desviar e pode ter sucesso muito mais tranquilo do que eu. Você não vai precisar apanhar tanto quanto eu para poder ter sucesso. E é esse meu objetivo, tá? Entregar para você o máximo, te mostrar realmente que você consegue ter um ganho expressivo, que você consegue ter ali tempo de qualidade para sua família, que você consegue sim tirar férias, que você consegue sim comprar aquele carro dos seus sonhos, que você consegue fazer aquela viagem para tua esposa, você consegue pagar um colégio particular para o teu filho, você consegue realmente ter uma vida muito próspera. Por quê? Com a barbearia. E é isso que eu quero te ajudar, meu grande amigo. Eu vim numa sequência de vídeos, aí você que já vem me acompanhando, eu mostrei para você o quê? Qual que é o jeito certo de começar? Falei sobre Barber Delivery, falei ali primeiramente os primeiros passos para você começar. Te falei sobre quais são as ferramentas necessárias para você começar um curso de barbeiro, para você realmente, né, não precisar gastar horrores, porque muitas vezes você tem aquele susto, né, porque você vê aqueles barbeiros com a bancada, aquela ostentação de ferramenta, fala, nossa, eu preciso disso para começar, eu preciso daquela máquina, eu preciso daquele massageador. Isso são coisas que você vai ter lá para frente. Porque quando você começou a dirigir, você já foi direto para uma BMW? Não foi, né, meu querido? Você muitas vezes começou o quê? Num Fusca, num Golzinho, você começou num carro mais simples para você depois ir evoluindo. E é isso a vida na barbearia. É você começar engatinhando para depois você andar e depois você correr. Aí você vai sentir essa necessidade da evolução. Tá? E o vídeo de hoje, o que eu quero trazer para você? Eu quero falar sobre ferramentaria, tá? Sobre os diversos tipos de ferramentas que nós temos na área da barbearia. Você que tem dificuldade, fala, poxa, qual essa máquina, essa outra, esse modelo de máquina tem isso, é o V9000, V6000, né? Nossa, tesoura laser, tesoura navalha, qual que é a diferença? O que eu falo? Tem tesoura dentada, tesoura mista, né? Então assim, gente, hoje eu vou desmistificar muita coisa. Não vou conseguir te apresentar todas as ferramentas, porque eu não tenho todas as ferramentas. Eu vou te mostrar o portfólio que eu trabalho, o portfólio que eu muitas vezes dou workshop, dou palestras por aí, e eu levo as ferramentas, né, para mostrar e para utilizar, e as ferramentas que eu uso no dia a dia, tá bom? Vamos lá então. Inicialmente, eu vou te mostrar minha máquina de corte, tá? A máquina sem fio que eu uso, tá? Nós temos a máquina de corte com fio e sem fio. Qual que é a diferença, tá? A máquina com fio, ela é um pouquinho mais potente, a vida útil dela é um pouco maior, só que você acaba tendo aquele incômodo de passar por cima do cliente, de, né, ter que ficar girando o cliente. E na técnica que eu ensino, eu afirmo que o cliente tem que ser estático, o cliente tem que ficar de frente para o espelho para que você consiga vislumbrar todos os ângulos, você ter uma iluminação correta para você ver as marcas, né? E você poder ter esse contato visual até para você conseguir perceber se o cliente está gostando ou não. Porque tem técnicas que ensinam você a ficar girando o cliente, e eu ensino o quê? Uma maneira, né, que você gire em volta do
do cliente, que você faça esse corte ganhando tempo, com a disposição das ferramentas de maneira adequada, onde você acaba ganhando tempo, realizando um corte de qualidade e sem tanto incômodo para o cliente. Porque eu costumo até brincar, né? Porque o homem, quando ele vai para a barbearia, ele quer um corte de qualidade, um atendimento de qualidade e o tempo mais rápido possível. Um pouquinho diferente da mulher, porque quanto mais tempo a mulher passa no salão, mais feliz ela fica. O homem não. O homem, ele quer o quê? Seu objetivo, quer ali, lógico, tem dia que ele quer ir, fazer uma toalha quente, uma esfoliação, quer tomar uma cerveja, é o momento de relaxar, mas tem vezes que ele precisa, né, ser rápido, ser ligeiro, né, principalmente dependendo do público que você for atender, né? Se é um público um pouco mais elitizado, A e B, então ele é o quê? Um empresário que muitas vezes ele vai pegar um voo, às vezes ele está voltando de uma reunião, ele vai para uma reunião, então ele precisa de um serviço de qualidade, né? E gerando o menor desconforto para ele, tá? Então, máquina de corte sem fio. Essa aqui tem um motor V9000. Temos aí mais potência, só que eu não vejo necessidade. Essa atende o quê? A minha velocidade de corte, o meu movimento. Então, assim, me atende muito bem. Eu tenho essa V10000, tá? É um outro modelo de corte, né? De máquina. Ela é um pouquinho mais bonita. Muda muito? Não, ela é um pouquinho mais potente. Ela tem um marcador aqui de bateria. Então, comprei para experimentar, achei interessante, porque eu costumo dizer, quem tem uma, não tem nenhuma, né? Lógico que, gente, você precisa estar sempre vendo como está a bateria da tua máquina, mantendo a vida útil dela, a periodicidade que você faz a higienização das lâminas, né? A lubrificação das lâminas. Então, eu costumo dizer, pelo menos uma vez por semana, é interessante você tirar, desmontar as lâminas, higienizar, né? Fazer uma lubrificação, higienização bactericida. O ideal é o quê? Entre clientes, tá? O álcool 70, a higienização. Temos alguns lubes, já que eles já têm com ação bactericida, principalmente pós-Covid aí. Então, isso é o ideal, que a cada atendimento, terminou o atendimento, fazer a higienização da tua bancada, da tua cadeira, da tua ferramentaria. Mas a higienização interna do mecanismo dela, das lâminas, até para você conseguir aumentar a vida útil das tuas lâminas, o ideal é o quê? Pelo menos uma vez por semana, tá? Se vocês perceberem um pouquinho, essa eu tenho lâmina de cerâmica e essa eu tenho a lâmina, né, convencional, de titânio. A de cerâmica foi uma opção minha, eu quis experimentar, é muito bacana, não esquenta tanto, tá? E assim, lógico que o quê? Depende da velocidade do teu corte. Se você é aquele que demora um pouquinho mais no corte, principalmente quem está iniciando, a de cerâmica acaba ajudando bastante, que ela não esquenta muito, tá? Então, dois modelos de máquina de corte aqui, padrão, gente. Alto e baixo, tá? Na alavanca, botão start aqui nas laterais, engate, né, para o polegar, indicador, que isso numa outra aula eu vou falar para vocês. O movimento em vírgula, falar do gatilho, do pente, qual a técnica para não cair o pente, isso fica para um outro bate-papo, tá? Máquinas de acabamento. Eu tenho 3 modelos, tá, gente? Eu tenho esse modelo, tá? Eu também, como eu disse para vocês, não vou falar marca, tá? Não estou sendo patrocinado, o meu objetivo é trazer conteúdo para vocês. Eu tenho esse outro modelo que eu gosto muito de fazer a apresentação, porque ela chama atenção, né? Ela tem uma característica bem oriental aqui, tem um dragão nela, então assim, foi mais questão de estética para ter ela, mas atende muito bem. E esse outro modelo também de máquina de acabamento, tá? Eu sempre aconselho o quê? Máquina de acabamento. O ideal é você sempre ter duas. Uma, ela precisa ser um pouquinho mais potente e a outra um pouquinho mais suave. A mais potente você usa para aquela barba mais grossa, para aquele cabelo, aquele cliente que tem muito cabelo, então fica bem marcado, você consegue fazer um desenho mais preciso para você já fazer a preparação, porque quanto menos cabelo, melhor para você navalhar ou passar shaver logo em sequência, tá?
e a com menos potência para você utilizar em idoso, em criança, aquele cliente que tem a pele muito branquinha, muito caucasiana, né? Para não ficar marcado. E prestar muita atenção tanto na máquina de corte quanto na máquina de acabamento, o nível onde as lâminas estão equiparadas ali. Porque se você deixar ela muito rente, aquele cliente que tem a pele muito vermelha, você vai machucar e esse cliente vai acabar não retornando, tá? Periodicidade de higienização, tá? Bactericida. Terminou, cliente, higienização. Mas periodicamente, uma vez por semana, abrir, tirar parafuso, tirar os cabelos, lubrificar, isso aí é o ideal. O que você pode fazer? Você pode se padronizar, gente. Tipo, você atendeu o seu último cliente no sábado, já desmonta a tua máquina, faz aquela higienização, deixa elas ali em descanso, para segunda você retomar, ou na terça-feira para aquele barbeiro que folga de domingo e segunda, tá? Que eu acho que é o ideal, tá? As máquinas de finalização, né? Que são as famosas shaver, tá? Eu também tenho duas. Por quê? Quem tem uma, não tem nenhuma. Caso eu tiver ali, ela deu problema, eu tenho a outra. Acabou a bateria, eu tenho outra. Como eu disse, o ideal é você sempre manter elas carregadas, não deixar ela direto na tomada, porque isso aí acaba causando um problema para o teu próprio equipamento. O ideal é quando ela estiver finalizando a bateria, você já coloca ela para carregar. Sempre está alerta, porque é o teu ganha-pão, é o teu dia a dia, você tem que estar ligado nisso, não é, gente? Tá? Então, máquina de finalização, eu gosto de ter duas. Tesouras, gente. Eu vou começar pela Fio Laser, tá? A Fio Laser, ela tem um corte mais preciso, um corte mais rente. Então aquele cabelo que é um pouquinho mais grosso, um cabelo asiático, né? Um cabelo que a gente costuma dizer ali de modalidade mongoloide, em um outro momento eu vou falar das fibras capilares, do caucasiano, mongoloide, negroide, então futuramente vamos falar dessas fibras capilares. Mas no momento vamos falar só de ferramentaria, ok? Então, Fio Laser, ela tem um corte extremamente preciso, né? Então a chance de marcar o cabelo é um pouquinho mais complicada, né? Então, principalmente para você que está começando, pegue uma fio navalha que ela vai cortar, não vai deixar tão marcado, tá? Você vai ver a fio navalha. Poxa, Júlio, mas ela é muito parecida com a outra. Você simplesmente vai ter que olhar ela bem de pertinho aqui na lâmina e você vai ver um micro serrilhado. Então, quer dizer, ela vai cortar o cabelo, né, e não vai deixar tão marcado para o quê? Para a parte de conexão do cabelo, onde o cabelo se conversa e ele não fica aquela marca, né? Que aquilo que o pessoal, nossa, esse cabelo está com degrau, esse cabelo está com marca. Na verdade, o cabelo está sem conexão, o cabelo não está conversando entre ele, tá? Então, tesoura, fio, navalha. Navalhete. Eu já falei no outro bate-papo que, gente, não é navalha, é navalhete. Navalha é aquela antiga que eles pegavam, amolavam na tira de couro, né? Só que a Anvisa percebeu que não era tão higiênico, então eles desenvolveram o quê? O navalhete, que você coloca a lâmina, não é gilete, tá? Gilete é marca. Modelos de navalhete é o quê? Aquele que se adequar para você, tamanho, formato, né? Eu trouxe até um outro modelo aqui, que é o de catraca, tá? E você coloca a lâmina aqui e empurra. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, dá um pouquinho mais de trabalho para você. E você vê também o que o peso. Esse aqui é um pouquinho mais pesado e esse é um pouquinho mais leve. É aquele que você se adequar, que você gostar mais de trabalhar, tá? Modelo de navalhete outro. Esse aqui é o navalhete serrilhado, né? Onde você vai cortar, fazer um corte texturizado, você vai dar um efeito melhor, vai tirar volume. É para um determinado tipo de cabelo, um determinado tipo de corte, um pouquinho mais desconectado. Se você quiser fazer um pixie masculino, ou até mesmo um short friend, um pouquinho mais de leveza, você consegue usar o navalhete, né, dentado. Só que a lâmina dele é um pouquinho maior, é um pouquinho mais caro, você precisa realmente ter uma aula específica de texturização para poder utilizar. É uma ferramenta fantástica quando você aprende a usar e domina ele, tá? Esse é um outro modelo de navalhete dentado. Esse aqui você já consegue usar o quê? A lâmina normal. Não aconselho muito, tá? Porque a chance de você se cortar é maior, de estragar o cabelo.
também. Então, nós temos a ferramenta ideal e aquela que foi meio que adaptada. Vocês conseguem ver um pouquinho a diferença, né, na qualidade de material, tá bom? Outros modelos de tesoura que eu trouxe aqui também, tá? Tesoura fio laser e tesoura dentada. Vocês podem ver, é a mesma coisa, é o mesmo comprimento, é a 5.5, aqui eu gosto, eu não gosto de tesoura 6.6 ou 7, que são as tesouras maiores, eu não gosto muito de trabalhar com elas, eu gosto de um tamanho específico, de forma ergonômica, para mim é o ideal, eu consigo manipular, consigo guardar, consigo fazer todos os movimentos necessários, assim, então se adequa para minha mão, consigo trabalhar de forma tranquila. Então é isso, é aquilo que eu falei, é você ter aquela tesoura que se adeque, não aquela tesoura que fique mole na tua mão, que você pode se acidentar, lembrar de algumas posições, né? Guardar a tesoura, e dá para você fazer algumas firulas também com o cliente, alguns texturizados, que mais para frente nós vamos conversar sobre isso também. Maneiras de você cortar, maneiras de você texturizar, ou você segurar assim, quais que são as diferenças de formas, de postura que você pode utilizar a tesoura e efeitos que ela vai causar, tá? Trouxe outro tipo de navalhete também, tá? É muito parecido com o outro, só que esse aqui é um pouquinho mais pesado, só que a proposta é a mesma desse navalhete. É fazer acabamento do seu cliente, é fazer uma barba bem rente, tá? Pentes, tá? Eu trouxe dois modelos de pentes aqui. Um pente um pouquinho menor e um pente um pouco maior, de metal, que é um pouco mais pesado, né? Eu sempre costumo dizer o quê? Eu, Júlio, sempre prefiro. Cabelo masculino, cabelo curto, né? Eu trabalho com um pente um pouco menor. O cabelo um pouco mais longo, que eu preciso ter uma mecha maior, que eu preciso ter uma puxada maior, mais segura, eu trabalho com um pente maior, ok? E temos aqui os meus xodós, que são tesouras, né? É uma tesoura importada, que eu acabei encomendando tem muitos anos, ela, que são as tesouras Tony Guy, né? Que são um pouquinho diferentes, vocês conseguem ver que elas têm uma desbastadeira, um efeito que eu consigo dar com a lateral dela, né? São tesouras que eu uso muito para workshop, workshows, porque eu dou alguns eventos, faço algumas demonstrações um pouquinho diferentes com esses dois tipos de tesoura, tá? E para finalizar aqui o nosso bate-papo, os pentes, gente, tá? Os pentes que vêm na máquina de corte, tá? Eu, Júlio, trabalho com o quê? Pente 8, pente 6, pente 4, pente 3, pente 2, pente 1, pente 1,5 de disfarce, nunca confunda o 1 alto da máquina, que você fala 1,5, tá? 1,5 de disfarce, que ele tira a marca do 1 para o 2, e o pente meio de disfarce, que ele tira a marca do 0 para o 1. Então, gente, dei uma noção básica aqui de ferramentaria para vocês, lembrando que, gente, precisa de tudo isso? Não. Eu tenho isso porque sou educador, quero trazer para vocês mais informações, palestras, então eu levo o maior número de ferramentas que eu tenho ali, não excessivamente, né? É o que eu realmente usaria, o que eu uso no meu dia a dia, é esse portfólio de máquinas aqui. Falei para você de higienização da máquina, né? Tem um efeito bactericida ali, principalmente agora pós-Covid, que é falado muito isso. Você sempre tem que se preocupar muito com isso, o teu ambiente, com a higienização, com a biossegurança, descarte de lâminas, higienização do teu equipamento, porque temos diversas patologias de pele que podem ser transmissíveis, então você tem que oferecer isso. Falamos, poxa, um barbeiro pode viver muito bem, um barbeiro pode ganhar muito bem, um barbeiro pode ganhar 15 mil, 20 mil, pode. Só que depende de você, depende do que você oferta para o teu cliente. Depende a qualidade do teu serviço, né? Tudo está agregado. Depende a experiência que você vai causar no teu cliente. Se você é aquele barbeiro que senta ele de qualquer jeito, que não oferece um café, que não faz nada, não tem um diferencial, não tem como você cobrar um preço justo, tá? Então aquele cliente que vai ir através de você é pelo preço, não pela qualidade. Então você pode ganhar muito bem, você pode ter uma vida próspera, você pode ser um barbeiro de sucesso, sim, mas oferecendo
diferenciais, tá bom? Espero que esse vídeo, que esse nosso bate-papo, né, tenha sido assim muito agradável. Eu gosto de trazer isso para vocês em formato de bate-papo, porque algumas pessoas me mandam ali inbox dúvidas. A maioria desses vídeos que eu faço são que realmente respondendo, porque às vezes a dúvida é de um, de dois, de vários, não é verdade? Então você fica tranquilo, tanto para me chamar no Instagram, tá? Quanto deixar comentários aqui, fazer perguntas aqui no meu canal. E não esquece, gente, curte, compartilha e manda para aquele teu amigo, tá bom? Forte abraço, gente. A gente se vê em breve.